Abdômen definido é o principal ponto que torna o nosso corpo mais atraente. Você não precisa ter um corpo musculoso, mas ter o abdômen definido vai fazer total diferença e vai colocar o seu corpo à frente da maioria das pessoas. Eu anotei 5 passos infalíveis para você conquistar o seu abdômen definido de forma simples e prática. Primeiro a gente vai atacar o ponto de gordura, depois a gente vai falar sobre fortalecer o abdômen. Você sabia que o seu abdômen já é definido? A única diferença é que existe uma camada que protege o abdômen, que é a camada de gordura, muitas vezes até a gordura visceral, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então você já tem o abdômen, a diferença é que você precisa retirar essa capa que está acima dele. Então nesse vídeo eu vou te revelar os 5 passos que são interessantes, que eu aplico na prática e que me faz ter um abdômen melhor, sem dietas mirabolantes ou você precisar ficar fazendo 500 abdominais por dia. Então o primeiro passo é que seu abdômen ele já existe, ele só está escondido. Primeira coisa é a gente entender isso, ter essa clareza de que se a gente entende que o abdômen ele já está ali, a gente precisa só mostrá-lo, revelá-lo, que ele está coberto por uma camada de gordura, a gente vai entender que a única diferença entre ter um abdômen definido e não é realmente ali a prática do treinamento e de maneira direcionada também. Vou deixar um exemplo aqui de um fisiculturista em off-season e um fisiculturista em on, quando ele já está para a fase de competição. O abdômen ele já está presente. A única diferença aqui é a fase em que está com mais gordura e a fase em que ele retira essa gordura, o abdômen ele fica totalmente aparente. Então o nosso foco é reduzir a gordura. Se você focar em reduzir a gordura, o abdômen ele vai ter uma aparência muito melhor do que anteriormente. Segundo passo é a gente parar de fazer exercícios para queimar gordura. A ideia é que a gente procure pensar em realizar treino com o máximo de intensidade e esforço, desenvolver massa muscular e aí sim a gente vai ter uma queima calórica total. Tem até um vídeo que eu falo sobre passos para a gente ter uma queima calórica mais eficiente. Então a gente deve pensar não em queimar aquela gordura, mas em sim ter um gasto calórico, um gasto energético muito maior. Isso vai fazer diferença. Nosso abdômen ele vai começar a ter uma aparência muito diferente. Então, se a gente parar de fazer exercícios para queimar gordura, vai perder essa obsessão por achar que a gordura localizada ela vai ser eliminada ali no ponto específico. A gente vai falar isso um ponto mais à frente. Terceiro passo é sobre as dietas que destroem o seu abdômen. Muitas pessoas fazem aquelas dietas malucas com um déficit calórico gigantesco, 1000 calorias por dia, 500 calorias por dia, e elas até conseguem fazer por um tempo, mas o que elas estão eliminando? Gordura e água, e sim, vão perder peso, só que logo mais ela vai ter aquele efeito rebote. Então, não adianta a gente estar segunda e terça comendo batata doce e frango, chegar no final de semana, comer 3 pizzas e aí não ver evolução. Por quê? A gente tem, por consequência dessa falta do nutriente, por ter tirado muitos alimentos de maneira brusca, por ter tirado alimentos sem nutrientes, mas que tinham um volume calórico daquelas refeições, acabou fazendo com que a pessoa tenha uma abstinência, voltando a consumir aquela quantidade de calorias que comia antes. Então é interessante a gente pensar em seguir a dieta pelo menos 90% e 10% deixar para fazer refeições mais livres. E isso vai fazer com que a gente consiga manter esse equilíbrio de não ter que ficar 100% comendo refeições limpas, mas também a gente tem aqueles momentos que a gente vai realizar uma refeição livre na semana, que a gente vai conseguir ter um tempo para comer um alimento menos nutritivo, porém vai ser mais benéfico. A gente vai ter essa recompensa por ter seguido todo um planejamento. Se eu agreguei até aqui, vou pedir para você deixar seu like e fazer inscrição no canal, porque vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos, tanto de treinamentos quanto de hábitos e rotina. O quarto passo é que não adianta você só querer perder gordura na barriga. Como a gente falou no passo anterior, a gente não perde gordura localizada. Não sei se vocês sabem, mas as nossas costas elas têm mais gordura do que a parte abdominal. Só que a diferença é que a gente enxerga a parte abdominal, então isso é o que incomoda mais a gente. Só que também temos gorduras na região das costas e em diversos pontos do corpo. E essa gordura ela não é eliminada de maneira localizada, ela é eliminada de maneira como um todo. O seu corpo ele vai queimar gordura de forma aleatória, ele não vai queimar gordura em pontos específicos. Homens acumulam gorduras mais na região do abdômen, mulheres acumulam gorduras mais na região do quadril. Então o nosso foco deve ser o quê? A redução de gordura total. A gente tem que pensar como um todo, e aí sim, por consequência, o nosso abdômen vai ficar mais aparente, a gordura do abdômen vai ser eliminada aos poucos, com o tempo necessário, né, devido ali para poder mostrar e ter a aparência como um todo. Então lembre-se, não tem como queimar essa gordura localizada. O corpo ele vai queimar essa gordura de maneira totalmente aleatória. O quinto passo é o treino de abdômen que funciona de verdade. O abdômen
para a gente lembrar, é um músculo como qualquer outro, então ele deve ser estimulado, ele deve ser treinado. Não há necessidade de fazer 1 milhão de séries com 1 milhão de repetições. O que a gente deve fazer é focar em exercícios com carga e amplitude no movimento. 3 exercícios interessantíssimos para a gente aplicar para fazer nosso treino de abdômen. Primeiro é o abdominal supra com peso, então a gente coloca uma sobrecarga para fazer esse exercício. O segundo exercício é a elevação de pernas na barra, então é um exercício interessante, vai trabalhar a parte infraabdominal. E por último, a prancha ventral. Ela não trabalha especificamente o abdômen, mas trabalha as paredes do abdômen. Isso vai deixar nosso músculo mais forte, mais resistente e futuramente, aí, por consequência, utilizando esses exercícios, a gente consegue ter uma aparência melhor, um fortalecimento para a nossa estrutura do abdômen. Falando nisso, se você quiser planilhas direcionadas que vão fazer com que você alcance seus resultados, a gente tem aqui na descrição algumas planilhas de treino, tanto de musculação quanto de corrida, que vai fazer você chegar aos seus resultados. Se quiser saber mais, é só tocar no link abaixo, ali a gente tem direcionamento, como realizar seus treinos da melhor maneira possível, sem ter dificuldade alguma. E agora uma dica bônus: quantas vezes a gente deve treinar abdômen na semana? Normalmente a gente deve pensar em volume semanal, então a gente pode trabalhar com pelo menos 12 séries na semana e isso pode ser dividido. Se você consegue fazer mais treinos na semana, você pode dividir entre os treinos da semana, ou se você puder fazer 2 a 3 vezes na semana, aí no caso, pensando em 12 séries, 6 séries num dia, 6 séries no outro dia, e você vai colocar exercícios que variem a amplitude. Isso é interessante porque a gente consegue estimular ao máximo o nosso abdômen. 12 séries já é razoável ali, pensando, talvez em 3 séries em 4 dias, ou 6 séries em 2 dias, ou as variações ali pensando em pelo menos 12 séries por semana. Essa é a dica bônus para vocês. Espero ter ajudado e peço para vocês assistirem esse vídeo que fala sobre queima calórica, que pode te ajudar na redução da gordura abdominal também.